nessa altura. Jesus, que estava lá. Fala, Daniel, o que aconteceu? Eu tenho uma coisa para entrar.
vamos continuar nestes momentos de louvor e agora cantando aquela música O Povo de Deus, porque nós queremos ser esse povo fiel, aquele que em breve vai receber o Rei quando ele voltar nas nuvens e em sua glória. Cantemos, pois, com grande alegria no nosso coração, povo de Deus. Grande é o nosso gozo de sermos o povo por Deus escolhido. Somos nação santa, somos a eleita, povo adquirido. Somos sal da terra, somos luz do mundo, a Bíblia quem diz. Somos de outra parte, de um outro planeta, de um outro país. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Em todo lugar onde a noiva está, Deus está presente. Não nos ignora, não somos melhores, somos diferentes. Contra principados, contra potestades, é a nossa guerra. Somos conhecidos por sermos o povo mais feliz da terra. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Vamos então, neste preciso momento, cantar ainda mais uma música, e esta agora, Filho de Deus. E depois, se vier o Marco, está ali em cima da mesa, ao pé do forno, aquela peça. Filho de Deus será a última música antes do tema de reflexão desta noite. Louvemos o Rei. Muito antes daqui eu chegar, Deus me escolheu.
Aleluia, aleluia. Misericórdia alcancei, sou filho do Rei. Rei da glória, poderoso, eterno Pai, que me fez filho seu. Maravilhas, riquezas, meu Deus, fez para mim. Fez a terra, o céu, fez o mar, tudo para mim. Fonte eterna de vida, de amor, com sangue me comprou, trouxe-me deu o reino celestial. Esse Deus tenho fé, tenho amor que me traz poder. O poder que transforma meu ser, faz-me forte e invencível. Grande amor de Deus, oh amor de Deus, eu sou feliz, Deus me fez filho seu. Aleluia, aleluia, aleluias ao Deus que me fez um filho seu. Aleluia, aleluia. Tenho de Deus um reino celestial. Oremos agora ao nosso Deus e aqueles que o puderem fazer, façam-no de joelhos. Senhor nosso Deus, aqui estamos aos teus pés para te louvar, para te bendizer e engrandecer o teu santo e bendito nome. Obrigado por tudo aquilo que tu tens feito em nossas vidas. E obrigado, querido Deus, porque muitas vezes tu nos surpreendes. E estamos agora aqui, Senhor, para te pedir muita sabedoria. Sabedoria, em primeiro lugar, para saber viver uma vida perfeita. E, em segundo lugar, ensinar a viver essa vida àqueles que tu colocas no nosso caminho. Por isso, Pai, nós aqui estamos para que Jesus Cristo interceda por cada um de nós. Aqueles que já nos estão a visualizar e que nos visualizarão mais tarde. Meu Pai, que o teu Espírito agora se manifeste no desenvolvimento e na explanação da tua palavra. Que os lábios sejam nossos, mas tocados com a brasa viva do teu altar, e que as palavras sejam palavras tuas,
que seja como uma espada de dois gumes, que penetre até ao mais profundo do nosso ser e nos faça tornar mais e mais semelhantes a Jesus. Fica, pois, conosco e assiste-nos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Sentamos. Aqui estamos para concluir a mensagem que ontem não conseguimos concluir. A mensagem que será a terceira, que nós estamos a apresentar, é um conselho de Deus para o povo de Deus nos últimos dias. E esse conselho de Deus está registado no livro do profeta Jeremias, no capítulo 6 e no versículo 16. E eu convido-vos a abrirdes as vossas Bíblias e lerdes mais uma vez este verso, que é um conselho de Deus para o seu povo que viverá e que está a viver nestes últimos dias. Vamos então ler 6:16 de Jeremias, que diz assim: Assim diz o Senhor: permanecei-vos nos caminhos e vede. Perguntai pelas veredas antigas, onde está o bom caminho? E andai nele, e encontrareis repouso para as vossas almas. Mas eles disseram: nós não andaremos nele. Também eu coloquei vigias sobre vós, dizendo: escutai o som da trombeta. Mas eles disseram: nós não escutaremos. Não nos queremos repetir, mas a história do povo de Deus, em todas as épocas, é não querer seguir os conselhos de Deus. Deus aconselhou o povo do passado e aconselha o povo do presente a voltar para as veredas antigas. E o que são as veredas antigas? As veredas antigas são as verdades que nos conduzirão em segurança à vida eterna. A verdade é o escudo e broquel, como diz a palavra de Deus. Mas o homem trocou as veredas antigas por dois caminhos alternativos. O caminho do mundanismo e do modernismo. Parecem parecidos no som, mas são muito diferentes no significado. Mundanismo é seguir aquilo que o mundo segue. Modernismo é seguir as coisas que vão aparecendo no mundo à medida que o tempo passa. Ou seja, os cristãos estão se adaptando ao mundanismo e ao modernismo e estão a pegar nas veredas, nas verdades antigas da palavra de Deus e a lançá-las no contentor do esquecimento, mas eu atrever-me-ei a dizer no contentor do lixo. Pegam nas verdades e lançam-nas no lixo. E por isso Deus precisa levantar nestes últimos tempos vigias
que em primeiro lugar andem nessas veredas e em segundo lugar anunciem essas veredas para aqueles que querem alcançar a vida eterna. Nós vimos nos tempos de Noé qual eram as veredas que Deus aconselhou aos antediluvianos. Qual eram então as veredas? Arrependei-vos e entrai na arca. Quando João Batista veio, ele disse: arrependei-vos e aceitai o Senhor. Deixem-me agora ler-vos uma passagem que ontem nós falámos dela, mas que queremos pegar nela para desenvolver o tema. Jesus, quando chegou a este mundo, a primeira coisa que Jesus começou a fazer foi entrar nas veredas antigas. Começar a viver não segundo o modernismo do seu tempo, nem o mundanismo do seu tempo, mas a procurar segundo o conselho de Jeremias, porque ele era um grande estudante e, além do estudante, era um grande seguidor das Escrituras, e ele começou a viver uma vida dentro das veredas antigas. O próprio João Batista, o homem vestido de peles de camelo, era conhecido como um homem estranho, porque ele decidiu andar nas veredas antigas. E todos aqueles que decidirem andarem nas veredas antigas, o mundo não os vai apreciar. Quando é que o mundo os vai apreciar? Quando eles começarem a experimentar o privilégio, o sabor, o gosto de andar nas veredas antigas em obediência à verdade e em companheirismo com o Senhor da verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. Paulo morre, ou melhor dizendo, Paulo, próximo da morte, teve palavras que apelaram mais uma vez à negligência de deixarmos as veredas antigas. Vamos para o livro de Atos dos Apóstolos e vamos ler no capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, vamos ver o que Paulo falou. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e vamos ler do versículo 28 a 31. Atos dos Apóstolos, 28 a 31. Vejam o que ele diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 28 a 31. Diz assim: tenham cuidado, pois de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores, para alimentardes a Igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Verso 29. Porque eu sei que após a minha partida, lobos vorazes entrarão no meio de vós, não poupando o rebanho. Verso 30. E também dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após eles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos eu não deixei de avisar a cada um de vós de noite e dia com lágrimas.
O amor de Paulo, através destas palavras, revela-nos o amor de Jesus. Porque ele diz que durante 3 anos, ele não só advertiu as ovelhas, mas advertiu os pastores das ovelhas. E o que é que ele transmitiu aos pastores das ovelhas? O que ele transmitiu aos pastores das ovelhas é que depois da sua morte viria algo tremendo. E o que é que viria? 2 grupos de intrusos entrariam no meio do rebanho. E o que é que eles iriam fazer, esses 2 grupos? Desviar as ovelhas das boas pastagens, das veredas antigas. 3 anos. Ele disse que admoestou com lágrimas. A pergunta é: obedeceram eles àquilo que disse o apóstolo amado? Seguiram eles os conselhos do apóstolo? Eu quero vos dizer, gostaria de poder dizer-vos que sim, mas se eu vos dissesse que sim, estaria a mentir. Então, eu quero dizer-vos que nem todos deixaram de andar nas veredas antigas, porque sempre Deus teve, tem e terá aqueles que não saem das veredas de Deus. E o que é que isto quer dizer? Aqueles que não abdicam nem de uma vírgula daquilo que Jesus falou, daquilo que está escrito e que Ele deixou para cada um de nós. Porém, a maioria, pela influência do mundanismo, por um lado, e o modernismo, por outro, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que, por causa desta influência, se vão afastar das veredas antigas. E afastando-se das veredas antigas, estão-se a afastar do caminho que conduz à vida eterna. Pois bem, em 2 de Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo 3 a 5, 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, 3 a 5, vamos ver o que nos aconselha o mesmo apóstolo. 2, 3 a 5. Ele diz assim: ninguém de maneira nenhuma vos engana. Pois ninguém de maneira nenhuma vos engana. Pois aquele dia não virá, aquele dia à vinda de Jesus, sem que primeiro venha a apostasia. Já falámos muitas vezes que a palavra apostasia na Bíblia quer dizer aqueles que andaram na verdade, mas a abandonaram. Aquele que conheceu a verdade e a abandonou, a Bíblia chama-o apóstata. E diz que antes de Jesus vir à Terra, e está muito próximo de vir, quando Ele vier, Ele vai encontrar muitos apóstatas. E o que é que são muitos apóstatas? Apóstatas são aqueles que dantes defenderam uma verdade, andaram numa verdade, viveram segundo essa verdade,
E por causa da influência do mundanismo, do mundo, e do modernismo, afastaram-se da verdade. Aqueles que dantes viviam uma vida santa, como Jesus quer, mas que agora se afastaram, porque não tiveram coragem de resistir, ou porque a família pressionou, os filhos não quiseram, o marido não aceitou, a mulher não quis, a família não gostou, não pude perder o emprego, não podia perder o emprego para ser fiel a Deus. São apóstatas. E o apóstata é o pior inimigo de Deus. Porque o apóstata antes defendeu a verdade, mas agora vive contra a verdade. Isso é um apóstata. Ele saiu das veredas antigas. Ele saiu do caminho que por onde Jesus andou. E só podemos ser salvos andando no caminho da obediência. Vivendo em obediência. Não importa que você seja o único na sua rua, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade. Não importa que você seja o único. Se você é o único, pelo menos Deus tem um. Agora, o que Deus não quer é ter um na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, um que ele olha para ele e diz: aí vai o apóstata, o filho do diabo. Queridos amigos, deixai-me dizer, no versículo 31, fala-nos aqui de algo que nós precisamos entender de uma forma bem clara. Aliás, eu disse 31, mas não é. No versículo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 3 a 5, vamos ler o 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Portanto, vimos que viria alguém que iria aparecer na terra, iria vestir-se de branco, e que as pessoas iriam olhar para ele, iriam lhe cair aos joelhos, iriam adorá-lo como Deus, e esse é o Papa. E hoje muitas religiões estão a beijá-lo, estão a aceitá-lo. Porquê? Porque são apóstatas. Deixem-me dizer-vos uma coisa. A Igreja de Deus, a verdadeira Igreja de Deus, ela vai passar por 7 períodos, 7 fases. E a primeira fase, nós encontramos-la em Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, no capítulo 2. E vamos ver o que nos diz essa palavra. Apocalipse 2. E vamos ler do versículo 2 a 6. Apocalipse 2, 2 a 6. E aqui vai nos mostrar a Igreja no momento em que ela se encontrava mais fiel a Deus. E vamos ver o que é que nos diz estes versos do capítulo 2, vamos ler o capítulo 2, versículo 2, que diz assim, 2, 2, Apocalipse 2, 2. Diz-nos assim: eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus. E tens provado os que se dizem ser apóstolos e não os são, e descobristes que são mentirosos. Deus teve um período na história da sua Igreja em que os membros, os fiéis, os filhos de Deus, quando ouviam alguma coisa, eles testavam pela palavra de Deus
se era assim ou não. Ou seja, eles ouviam o pregador, o pastor, o ancião, quem fosse, mas ele ia ver, deixa-me ver se aquilo que ele disse está de acordo com a Bíblia. Hoje, quase já nem se lê Bíblia. Hoje ouve-se os pastores e acredita-se em tudo o que eles dizem. Mesmo que digam asneiras, que digam mentiras. Mas vamos agora ler o versículo 6. O versículo 6 diz assim: mas isto tu tens. Odeias os atos dos nicolaítas que eu também odeio. Ou seja, aquilo que era mau, eles odiavam. Agora eu quero vos dizer, onde está a igreja hoje que odeia as coisas más? Porque dentro da igreja nós já vimos muitas coisas más. Até já chegámos ao ponto, dentro das igrejas, em que homens já são aceites, casam-se um com o outro. Isso já está a acontecer nas igrejas. As coisas más já estão a ser aceitas. Mulheres já casam umas com as outras. Ainda no outro dia, numa igreja, um pastor teve que chamar a polícia porque duas mulheres estavam-se a beijar dentro da igreja. Na boca. Coisas más hoje já não se condenam. A igreja passou numa fase de pureza. Quando Jesus a entregou aos apóstolos, era uma igreja pura. Os apóstolos, enquanto viveram, eles procuraram manter a igreja pura, mas veio a sua morte. E agora, quando veio a sua morte, vamos ver como é que ela começou a cair. É assim que funciona. Agora vamos ver que, logo no 4º ou 6º século, nós vamos ver no capítulo 2 do mesmo livro, 2,14, já vamos começar a ver os pecados a serem aceitos na igreja. Veja o que diz o versículo 14 e 15. 2, 14 e 15. Diz assim: mas eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens aí os que sustentam as doutrinas de Balaão, que ensinava Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometerem fornicação. Reparem que Deus disse agora à igreja, e neste caso à igreja de Pérgamo, que é uma igreja que representa o século IV ou o século VI, Deus disse: olha, cuidado, vocês já têm dentro da igreja pessoas que aceitam a doutrina de Balaão e ensinam. E o que é que era a doutrina de Balaão? A doutrina de Balaão era uma doutrina de suborno. São aquelas pessoas que compram-se, deixam-se comprar para não condenarem a verdade, o erro. São aquelas pessoas que se deixam subornar. E Deus diz: vocês têm dentro de vocês aqueles que se deixam subornar. Mas agora notem o que diz o versículo 15. Diz o versículo 15: assim tens os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, a qual eu odeio. Reparem que o que é que aconteceu? Nós vimos claramente no versículo 6 do capítulo 2, quando a igreja era pura. Vejam o que diz o versículo 6. Diz: mas isto tu tens, odeias os atos dos nicolaítas. Ou seja, no primeiro século, os atos dos nicolaítas não eram aceitos. Mas no século IV até ao século VI, aquilo que não era aceito no capítulo 4, no primeiro século, passou a ser aceito depois. Por isso é que as veredas antigas
deixou de se andar por elas e começaram a entrar doutrinas falsas dentro da igreja. E hoje nós olhamos para a igreja e ela está irreconhecível. Não se reconhece mais quem é santo e quem é ímpio. Porque na forma de vestir, na forma de andar, na forma de fazer, é tudo igual. Agora notem que se assim foi no século IV, no século VI, nós lemos no capítulo 2, verso 20, vamos ver que outras coisas entrou. Além das doutrinas dos nicolaítas. E o que era a doutrina dos nicolaítas? É que não há problema, Deus não condena o pecado. Cada um podia viver como o que conta é o coração. Era aquilo que se pregava naquela altura. Isso era a doutrina dos nicolaítas. Mas agora no verso 20, vejam o que é que vem a seguir. Verso 20. Ele diz assim: porém, eu tenho umas poucas coisas contra ti. São poucas, mas são fortes. Porque toleras aquela mulher Jezabel, que chama a si mesma profetisa, a ensinar e a seduzir os seus servos a cometerem fornicação e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Verso 21. E eu lhe dei tempo para se arrepender da sua fornicação. E ela não se arrependeu. Reparem, agora já não são só os nicolaítas, não é só a doutrina de Balaão, agora é a doutrina de Jezabel. E o que é que Jezabel, se vocês lerem, Jezabel era a mulher do rei Acabe, esta mulher viveu no tempo de Elias, e o que é que ela fez? Ela mandou matar os profetas de Deus, e ela alimentava os profetas de Baal, que eram os profetas de Satanás. E o que é que está a acontecer hoje na igreja? Hoje condena-se aqueles que são filhos verdadeiros de Deus e aclama-se aqueles que estão a levar o rebanho para a perdição. Esta é a verdade absoluta. Jezabel está dentro das igrejas. Não como mulher, mas aquilo que ela fazia. E o que é que ela fazia? Ela dizia para não se ouvir os servos de Deus, que eram os profetas de Deus, mas que se deveriam ouvir os profetas modernos, que eram os profetas de Astarote e de Baal. E ela alimentava naquele tempo 850 profetas, dando-lhe comida. E os homens de Deus estavam a morrer à fome dentro das cavernas. E é isto que está a acontecer hoje. Hoje está-se a alimentar os falsos homens, os falsos cristãos, os falsos pastores que deixam nas igrejas fazer tudo. Tudo se pode fazer. Se a mulher quer ir quase despida para a igreja, vai quase despida. Se ela quer ir com as unhas pintadas, não há problema nenhum. Se ela quer ir, sei lá, eu nem vou contar certas coisas, porque hoje tudo é lícito. E então Paulo, ele bem avisou. Ele disse, quando eu morrer, vocês vão ver, vai ser uma tragédia. Agora notem o que é que diz no versículo 3, no capítulo 3, e no versículo 1, e isto agora tem que ver com o século 16, do século 16 a 18. 3.1. Notem o que ele diz. E ao anjo da igreja de Sardes escreve estas coisas. Diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives, mas estás morto. Já viram a condição em que a igreja chega? Deus diz, tu pensas que estás vivo, mas estás morto. Agora, o que é que Jesus quer dizer com isto? Sabem que uma pessoa só pode estar viva quando
a vida que é Jesus está na pessoa. Só quando Jesus está no centro da minha alma é que eu estou com vida. E se eu estou vivo, eu não discuto com a palavra de Deus. Eu obedeço à palavra de Deus. Agora, se eu não obedeço à palavra de Deus e estou a seguir o modernismo e o mundanismo, Deus diz: tens fama de que vives, mas estás morto. Ou seja, descer à sepultura ou estar vivo para Deus é melhor. É a mesma coisa. Sabem porquê? Porque não há vida naquele que não anda nas veredas antigas. Meu querido irmão, minha querida amiga, qual é a prova que você dá a Deus de que anda nas veredas antigas? É quando você lê na Bíblia os conselhos de Deus e lhe obedece. É quando você lê na Bíblia e põe em prática aquilo que a Bíblia diz. Nós temos vindo a descobrir, a desenterrar verdades que estavam enterradas. Mas sabem que quando nós apresentamos essas verdades ao povo, eles acham que nós somos loucos. Sabem porquê? Porque é só um ou dois ou três a fazer isso. Todos os outros fazem tudo ao contrário. Por isso é que Jesus disse, se vocês lerem no livro de Lucas, Jesus disse assim: será que quando o Filho do Homem que é Jesus, vier, ele vai achar fé na terra? Será que quando Jesus vier, ele vai encontrar aqueles que andam nas veredas antigas, que seguem aquilo que Deus diz? Ou ele simplesmente vai se encontrar com mortos que têm o sentimento que vivem, porque falam, porque andam, mas a pessoa verdadeiramente que está viva é aquela que tem Cristo no coração e que revela pela obediência o amor de Jesus. Se você não obedece àquilo que está escrito, mas você pode dizer assim, mas irmão, mas ninguém obedece. Mas você não se vai perder ou salvar por causa de ninguém. Você vai se perder ou salvar por aquilo que você faz, não é por aquilo que os outros não fazem. Eu não me vou perder por aquilo que você deixou de fazer. Eu vou me perder por aquilo que eu não quis fazer. Aí sim. Agora, eu não vou sofrer porque o outro não faz. Irmão, mas assim somos muito estranhos para o mundo. E João Batista não foi estranho? E Jesus Cristo não foi estranho? Se você quiser estar de acordo com o mundo, com o mundanismo e com o modernismo, então não seja cristão. Porque um cristão não pode estar no mundo, nem pode estar no modernismo. Nós precisamos de voltar às coisas antigas. Temos que viver uma vida antiga, como se vivia antigamente. As mulheres com véu na cabeça, os homens com barba, com vestimentas compridas, sem mostrar as partes íntimas da mulher,
sem ornamentos. É isso que Deus diz. Agora, se você quer mundanismo e modernismo, por favor, não diga que é cristão. Você diga que é mundão. Viva o mundo. Goze como o mundo, faça tudo o que o mundo quer. Porque você sabe qual vai ser o final. Qual vai ser o final? O final vai ser cinza. Vai ser fogo que o vai tornar cinza. Agora, se você quiser fiel, então não saia das veredas de Deus. Não saia. Deixe-me dizer-vos uma coisa. Sabem que Deus, no decorrer da história, Ele tem levantado homens no decorrer da história em momentos muito, muito especiais. Sabe que Deus não quer que a gente se perca. Nós só nos vamos perder porque nos queremos perder. Nós não podemos chegar, quando formos diante da presença de Deus, não podemos chegar junto de Deus e dizer, sabes, Senhor, eu perdi-me, olha, porque a minha mulher não quis, o meu marido não gostava, os meus filhos não aceitaram, o meu patrão também não queria, na minha rua ninguém fazia isso. Não, isso não funciona. Porque Deus vai olhar nos seus olhos, nos meus olhos, e Ele vai dizer o que é que estava escrito na minha palavra. E o que é que você vai dizer a Deus? O que é que você vai dizer a Deus? Por isso, meus amigos, eu quero realmente dizer-vos uma coisa. Eu tinha muito para vos dizer. Mas chegou a hora. Não quero abusar da vossa paciência. Mas agora há uma coisa que nós precisamos fazer. Eu tinha muito para vos mostrar. Mas quem sabe um dia voltaremos. Não agora nestes próximos dias. Mas eu quero vos dizer uma coisa. Você vai decidir se quer modernismo e mundanismo ou se quer cristianismo. Você pode dizer assim, não, irmão, eu quero cristianismo. Ai, quer? Então, se você quer cristianismo, tire o modernismo da sua vida e o mundanismo da sua vida também. E comece a viver uma vida segundo as veredas antigas. E o que é que são as veredas antigas? Bom, você só poderá descobrir o que são as veredas antigas se você seguir um conselho de Jesus. E sabem qual é o conselho de Jesus? Foi um conselho que Jesus disse aos fariseus. Ele disse assim, examinai as Escrituras. Vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então o que é que você tem que fazer? Você e eu? Examinar as Escrituras. Ah, mas irmão, eu não gosto de ler. Bom, se você não gosta de ler, então não se chama cristão. Porque se você não gosta de ler o livro que o vai conduzir à vida eterna, então o que é que você gosta? De pegar no telemóvel? E folhear, passar os dedinhos e começar a ver os Facebooks, os YouTubes e essas coisas, não é? O Instagram e outras coisas. É isso que você gosta, não é? Então você está no modernismo. E deixou as veredas antigas. Você trocou o telemóvel pelas Escrituras. E sabe o que é que o Senhor vai fazer? Vai dizer uma frase que ele disse a Moisés acerca da tribo de Efraim. E sabe o que é que ele disse da tribo de Efraim? Moisés estava preocupado porque via que eles não queriam mudar de vida. E sabe o que é que Deus
disse a Moisés: deixai-os, estão entregues aos ídolos. Se é isso que você quer, não tem problema. Também ouvirá da boca de Deus: deixai-os, estão entregues aos ídolos. Se você põe as coisas do mundo acima das coisas de Deus, você é do mundão. Você é modernão. Mas você não é cristão. Que Deus nos ajude a pensar seriamente e a seguirmos o conselho que Deus deu a Jeremias. E qual foi o conselho? Perguntai pelas veredas antigas e andai por elas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso santo e amorável Pai que estás nos céus, nós queremos pedir-te que nos ajudes. Que nos ajudes, sobretudo, a pensar seriamente e com a ajuda do teu Santo e bom Espírito e pela intercessão de Jesus, a andarmos nas veredas antigas. Não importa se as pessoas andam no mundão e na modernidade, nós queremos seguir o assim diz o Senhor. Por isso nós pedimos-te do fundo do coração que nos ajudes a melhorar as nossas vidas, a pôr em primeiro lugar o céu e deixar, Senhor, as coisas do mundo. Perdoa os nossos pecados, as vezes que fizemos tudo ao contrário, as vezes que nós escolhemos satisfazer o mundo e o modernismo e deixámos de viver um verdadeiro cristianismo. Ajuda-nos a sermos verdadeiros cristãos, seguir o exemplo de Jesus, sempre, sempre em nossa vida. Dá-nos forças, Senhor, porque nós sabemos que nestes últimos dias, os verdadeiros filhos de Deus e filhas de Deus vai ser um povo odiado e perseguido, porque vai ser um povo estranho na forma de viver. Por isso ajuda-nos, ó Senhor, a ter forças para conseguir resistir à pressão que virá sobre nós. E ajuda-nos, Pai, a ensinar as pessoas a andar nas veredas antigas. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Fiquem com Deus. Nós continuaremos nestes próximos dias, mas não iremos fazer direto, sempre direto. Iremos gravá-lo e depois iremos transmiti-lo, porque nem sempre vamos ter tempo para gravar a esta hora. Fiquem com Deus, que Deus vos abençoe e guarde.